Janela aberta. É de domínio popular que os gatos são animais espirituais. Sempre gostei mais dos cães. Nem me passava pela cabeça ter um gato. Porém, em uma noite de outono, no interior do Rio Grande do Sul, eis que uma surpresa apareceu na nossa porta. Ele era cinza, olhos amarelos com um brilho estranho. Ficou parado na porta como se estivesse esperando um convite. Não demorou e minha esposa o chamou para entrar. Antes de cruzar essa linha, ele analisou o local farejando o ar. Ele já deixou bem claro de quem gostava mais. Do nosso filho, que iria completar 7 anos no próximo mês. A convivência era tranquila, embora ele tivesse contato somente com a criança. E à noite, o gato vigiava enquanto ele dormia. Em uma dessas noites, o gato sumiu. Era uma noite fria e seca. As folhas alaranjadas da estação voavam pelas calçadas. Já ao cair da tarde, as ruas ficavam vazias, ainda mais com os boatos de sequestro de crianças associados com rituais satânicos que rolavam por aqui. Sabe como é a internet, né? No nosso bairro tinha até uma suspeita, uma senhora que vivia isolada na colina. O desaparecimento do gato aconteceu nessa época. Após 7 noites, ele voltou. Mas parecia não ser o mesmo. Começou a agir estranho, não comia. Ficou arisco e se escondia, só ficava na escuridão. Especialmente embaixo da cama do meu filho. Na véspera do aniversário do meu filho, o gato sumiu novamente. Passou-se o dia e, como de costume, deixamos a janela aberta, esperando o regresso do gato. Fomos dormir, dei um beijo de boa noite no meu filho e apaguei a luz do seu quarto. Às 3h33 da madrugada, ouvi um barulho na cozinha. Fui meio que sonâmbulo até o local. E, para minha surpresa, a geladeira estava aberta, a comida espalhada pelo chão. E lá havia a silhueta de uma mulher enorme, nua, velha e corcunda com um saco de pano preto que parecia já estar cheio. Fiquei petrificado pela figura grotesca. Ela era horrível, olhos totalmente negros e sem vida, mãos grandes, dedos longos e tortos. Quando ela me viu, deu um grito gutural e ensurdecedor. Apaguei na hora. Acordei no chão da cozinha. Teria sido um sonho? Quando vi a bagunça e a janela aberta, me desesperei. Fui até o quarto do meu filho e a cama estava vazia. E esse foi um conto enviado pelo Marcos. História do meu avô. Eu vou contar uma história que meu avô contava. Ele nasceu em 1945 numa fazenda na Paraíba. Lá tem um sobrado bem antigo do século XIX que está lá desde a época da escravidão e atualmente funciona o ecoparque. Pois bem, o meu avô conta que o pai dele produzia fibra de sisal para a confecção de corda. Na época, as vendas estavam muito difíceis, mas ele tinha conseguido um comprador que iria com uma equipe colher a fibra. A equipe se juntou em um galpão para dormir, enquanto o chefe deles ficou num quarto afastado. Era um quarto cuja porta dava diretamente para a fazenda. Não tinha cômodos além. Era uma porta muito grande e provavelmente muito antiga. Já na primeira noite, o homem acordou com alguém jogando pedras na porta. Foram muitas pedras. Não tinha janelas no quarto e ele ficou com medo de abrir a porta. Portanto, ficou esperando até que o dia clareasse, imaginando que iria encontrar muitas pedras lá fora. Mas quando ele abriu a porta, não tinha uma pedra sequer. No dia seguinte, ele resolveu dormir lá mais uma vez, imaginando que o evento da noite anterior havia sido um pesadelo ou algo do tipo. Só que na madrugada, ele acordou com alguém balançando a rede dele muito forte, tentando chamar sua atenção. E lá estava um homem desconhecido no quarto. Ele perguntou quem era, e o homem se identificou como sendo o filho do dono daquelas terras. Estava lá para tomar a herança que havia sido negada a ele. O homem então percebeu que não falava com uma pessoa encarnada e correu para perto do pessoal da sua equipe. No dia seguinte, ele soube que o primeiro dono do sobrado tinha deserdado seu filho e que ele já havia morrido há séculos. O pai do meu avô contava que logo após adquirir a fazenda, dormia sempre no mesmo quarto, enquanto preparava a casa para trazer a família.
Esse quarto ficava no primeiro andar. Em uma noite, ele sonhou que a parede se abria e ele caía do quarto. Acordou assustado e viu que, exatamente no local onde o quarto se abriu no sonho, havia um rachão perigoso na parede. Ainda no processo de preparação da casa, o pai do meu avô foi dormir lá com o filho mais novo. Na madrugada, eles acordaram com barulho como se a casa estivesse sendo invadida por umas 40 pessoas. Ouvia-se gritaria, muito barulho, coisas sendo quebradas. Com medo de que aquilo alcançasse o quarto, eles buscaram uma saída, mas não conseguiram. A única solução foi se esconder e esperar o dia amanhecer. Quando o dia clareou, o barulho havia cessado, e quando eles saíram do quarto, a casa estava intacta. Não havia arrombamento, nem móveis quebrados. Mesmo assim, eles se mudaram para lá. E após a família se mudar, a minha bisavó, a mãe do meu avô, via constantemente orbes de fogo pela casa, e sendo que apenas ela os via. Anos depois, o meu avô planejou comprar a fazenda, e eu fiquei muito empolgado com o fato do sobrado ter muitos quartos, e seria a minha chance de ter o meu próprio quarto. O meu avô disse que me daria o quarto desde que eu tivesse coragem de passar uma noite toda sozinha na casa. Eu nunca fui atrás para saber o motivo desse desafio. Foi aí que recentemente ele me contou esses relatos acima. E estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga também o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Entre para o grupo do Telegram. Os links estão aqui abaixo na descrição do episódio. E se você gostou, deixe seu comentário, seu like e compartilhe para uma pessoa que curte histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo.